culto de ceia, as crianças costumeiramente sempre estão conosco. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Está lá no livro de Atos, Atos capítulo 7, sermão que nosso irmão Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, sermão que ele prega, e onde ele se refere ao período que o povo de Israel passou pelo Egito, período de luta, período longo de dificuldades. Nós temos os slides aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Atos, capítulo 7, do verso 17 até o verso 29. A pergunta é: o que Deus espera de nós enquanto escreve a sua história? Enquanto Ele escreve a história dEle, através de nossas vidas, neste mundo, o que Ele espera de mim e de você? O que Ele espera de mim e de você? Diz assim, então, a palavra do Senhor, relato em que Estevão está falando para o Sinédrio, né? Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas, para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas, quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali ele viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando, e tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele. Vamos orar. Pai, essa porção da Tua palavra, Senhor Deus, reserva para nós ensino cuidadoso, que desperta-nos e ajuda-nos. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que aquilo que o Senhor deixou reservado nesta palavra, nos seja esclarecido nesta hora, para que possamos amá-lo, para que possamos ser tocados e transformados pelo Senhor, enquanto meditamos na Tua palavra, Pai. É assim que oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A origem da palavra interregnum vem do latim, da mistura de 2 palavras, inter e regnum. Inter é entre, regnum é reinado. Entre reinados, marca o tempo médio entre o fim de um reinado e o início do outro. É o interregno, é um tempo em que não está nem sobre o reinado antigo e nem sobre o reinado novo. É mais ou menos o período que nós estamos vivendo. Porque nós, pela graça do Senhor, fomos transportados do império das trevas e fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor, amém? Mas nós ainda não estamos no reino do Senhor,
de maneira plena. Na teologia nós dizemos que nós vivemos o já e o ainda não. Já fazemos parte do reino, mas ainda não completamente. Estamos vivendo nesse tempo que nós chamamos de interregno. Não estamos nem debaixo do poder de Satanás, nem escravos do pecado, e nem totalmente livres das amarras que o tempo que vivíamos o pecado deixou em nós. Somos mais ou menos igual como é que é? Lázaro, quando Lázaro ressuscitou, ele estava 100% vivo quando ele saiu da tumba. Ele estava 100% vivo, porque eu nunca vi nenhum morto andar. E ele estava andando. Mas ele ainda trazia no seu corpo algumas marcas que lembravam o tempo que ele estava morto. Ele trazia a sua cabeça enfaixada, as suas mãos atadas, os pés atados. Eu imagino que ele veio andando assim. Aquele era um tempo de interregno na vida de Lázaro. Ele nem estava mais debaixo do domínio da morte, mas nem estava ainda completamente livre para viver a vida plenamente. Nós vivemos um interregno. Nós não estamos debaixo do domínio da morte ou domínio do pecado, mas ainda não estamos plenamente no domínio do Senhor. Não estamos vivendo no céu. Vamos para o céu, aleluia, vamos para o céu, mas ainda não chegamos lá. A pergunta é: o que Deus espera de nós nesse tempo, nesse interregno? O que Deus espera de nós? Porque percebam que é isso que está acontecendo com o povo de Israel no Egito. Impressionante que a história vai dizer que Deus faz uma promessa para Abraão, que o seu povo, a sua descendência, iria para o Egito. E lá ficaria 400 anos no Egito. Queria que você pensasse, nesses 400 anos, nasceram muitas pessoas e morreram muitas pessoas. Muitas pessoas nasceram depois que o povo de Israel estava no Egito e morreram antes do povo de Israel sair do Egito. Porque é fácil nós pensarmos naqueles que foram para o Egito, 73 pessoas com Jacó. Jacó chegou no Egito com 73 pessoas. Estavam com fome. Chegam no Egito, vão morar na terra de Gósen, na terra onde era uma terra boa, farta. Eram amigos do José, eram parentes do José, viveram na regalia. E pensamos com muita facilidade naqueles que viveram a última geração. A geração que saiu do Egito, que viu os atos portentosos do Senhor, as 10 pragas, e saíram, passaram pelo Mar Vermelho, andaram pelo deserto. Mas e a turma que viveu do ano 1 até o ano 420, mais ou menos? Porque eles ficaram 430 anos no deserto, no Egito. 430 anos. Você está entendendo? É sobre isso que eu quero falar essa noite. É isso que o Senhor quer falar para você essa noite. Porque não é só no mundo espiritual que nós temos interregnos. Não é só no mundo espiritual. Vamos pensar na nossa vida no dia a dia. Felipinho. Olha lá, o Felipe Queiroz, essa semana faz aniversário. O Felipe está vivendo um interregno. Ele não é mais criança, mas não é adulto ainda. É igual o Gabriel Zelim. Não é criança, mas não é adulto. Né? Ele não precisa, a mãe dele não lava mais o copo dele, mas ele ainda não pode dirigir o carro. Ele está vivendo um interregno. Né? É mais ou menos assim. Né? Eu espero que ainda não esteja dirigindo o carro. Né? Nós vivemos um interregno na nossa vida. Você entrou na faculdade, você ainda não é uma pessoa formada, mas não é uma pessoa que não está fazendo faculdade. Você está vivendo um período de intervalo, de interregno. Você está naquele período assim, que não é nenhuma coisa nem outra. Pergunta é essa: o que Deus espera de nós nesse tempo de interregno? E é claro que eu vou falar sobre esse interregno que nós vivemos na vida espiritual,
desde o dia que fomos libertos do reino das trevas, até o dia que adentraremos nas mansões celestiais que o Senhor preparou para nós. O que Deus espera de nós? À luz da história do povo de Israel no Egito, nós podemos dizer o seguinte, que o que Deus espera de nós, nos interregnos da vida, é, em primeiro lugar, perseverança na fé. Perseverança na fé. Porque eu fico pensando no seguinte, 400 anos, quantas gerações passam em 400 anos? Normalmente uma geração é por 60 anos. Já quase 7 gerações. Nasce gente e morre gente no Egito. Bisavô, tataravô, não tinha mais ninguém que tinha morado em Canaã, que estava vivo naquele momento. Mas ainda havia fé. Ainda havia fé. O povo ainda tinha fé. Aquelas pessoas que viviam no Egito já há 400 anos, no meio de deuses pagãos, no meio de uma cultura pagã, com outros costumes, ainda tinha fé. O que fez com que eles gerassem fé? O que fez com que eles preservassem a fé? Olha o versículo 17, quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão. Lembre que Abraão é o pai de Isaac, Isaac era o pai de Jacó. Então, Jacó, que entrou no Egito, já é a terceira geração de quem recebeu a promessa. Abraão, foi lá atrás que Abraão recebeu a promessa, de que a sua descendência ia ficar 400 anos no Egito. No tempo que havia feito a promessa a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Mudou o rei, ninguém mais lembra de José. Mas o povo ainda lembrava de Deus. O povo ainda tinha fé. Como é que guarda essa fé? Como é que a gente preserva a fé, vivendo 400 anos longe da sua terra natal? Naquele momento, eles ainda não tinham estrutura de igreja, né? Porque o povo não tinha ainda, foi com Moisés que foi construído um tabernáculo, foi depois da saída do Egito. Eles não tinham estrutura de igreja, mas eles tinham um Deus que foi passado de geração em geração. Um Deus que foi ensinado de pai para filho, um Deus que foi vivido na família, um Deus que era lembrado constantemente quando nascia um menino consagrado, um menino ou uma menina, que eram consagrados ao Senhor. A pergunta é, como é que você persevera na fé, nos interregnos da vida? Vou dizer uma coisa para você. Nesta noite, nós estamos fazendo algo que nos faz perseverar na fé. Memoriais, lembranças, memoriais. Nós vamos lembrar nessa noite do que Jesus fez na cruz do Calvário. Nossa certeza de salvação não é porque nós vamos nos esforçar para alcançar o céu, é porque alguém pagou pelo preço e nós vamos chegar no céu por causa do mérito de outro e não por causa do nosso mérito. Nós lembramos isso mês após mês, domingo após domingo, nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Sabe, quando nós falamos assim, como nós lemos hoje de manhã, o presbítero Joedinho leu aqui de manhã, Hebreus 10, 25, né? Para nós não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas nos estimularmos uns aos outros, quanto mais nós vemos que os dias se aproximam. Não deixar de congregar, estar junto com a família da fé, não deixar de conviver com a família da fé, é algo que preserva e nos faz perseverar na fé. Tempos de interregno, tempos em que nós estamos num caminho, o Senhor espera que nós perseveremos na fé, que nós não nos afastemos das verdades básicas com as quais começamos, das quais recebemos dos nossos pais. Dê continuidade. Segunda coisa que eu entendo que Deus espera de nós, nos tempos de interregno, resistência corajosa. Nesse tempo, que tempo? No tempo em que surgiu um rei
que não conhecia José e que começou a maltratar o povo de Israel, obrigando o povo de Israel a jogar as criancinhas no rio. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança, talvez era igual a Rebeca, ou quem sabe igual o Elias Miguel. Cadê o Elias Miguel? Está aí, Elias Miguel? Dá um oi aí, Elias Miguel. Aleluia. Talvez era assim, igual o Elias Miguel, o Moisés, né? Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. O rei tinha dado uma ordem. Ô gente, a gente anda de máscara no carro, até no carro sozinho, porque a gente tem medo do Elias ver a gente e multar. Aí o rei deu uma ordem para matar as crianças, jogar no rio. E aquela família fala, não, o nosso não. O nosso não. O nosso não vamos jogar no rio, não. Resistência corajosa. O que podia acontecer com quem não jogava no rio? Às vezes eles mesmos podiam se jogar no rio, né? Mas é resistência. É uma força que não se curva diante da pressão externa, ainda que a pressão externa seja do próprio faraó, do império mais poderoso da terra no momento. É uma resistência que diz assim, não, eu não vou aceitar assim. Você lembra de Daniel? Daniel, quando foi levado para a corte do Nabucodonosor, e ele chegou lá e foi colocado diante dele os manjares da Babilônia, comidas, especiarias. Daniel falou assim, não vou comer essas comidas não. Não vou comer essas comidas não. Aí o Aspenaz, que era o chefe ali que cuidava dos meninos, que queriam ser treinados para servir na corte, fala assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que comer, porque se vocês não comerem, eu posso perder a minha cabeça. Daniel falou assim, faz uma prova, nós vamos comer só legumes, faz uma prova com a gente. Se depois de 10 dias nós não tivermos com saúde melhor do que os outros, então nós podemos ser obrigados a comer essa comida. Isso é coragem. E se depois de 10 dias não tivesse? Mas é coragem, é resistência corajosa. E dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós também não vamos nos dobrar. Coragem. Daniel e os seus amigos viveram no interregno. Eles eram do povo de Israel. O rei deles era o único rei. Eles falavam todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e de noite, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles eram do único Senhor, mas agora estavam vivendo debaixo do domínio do Nabucodonosor. Estavam vivendo um tempo de interregno. O que Deus espera de nós em tempos assim? Resistência, corajosas. E o que dizer das parteiras? Né? O texto lá de Êxodo 1:20 vai dizer assim, as parteiras temiam a Deus, e por isso Ele foi bom para elas, e fez com que tivessem suas próprias famílias, e o povo de Israel aumentou, e se tornou muito forte. Não sei se você lembra da história, mas o faraó falou assim para as parteiras, chamou lá, Sifra e Puá, o nome delas, quando vocês forem atender as mulheres hebreias, e for uma criança, um homem, vocês matem ela. Aí as parteiras falaram assim, não vou fazer isso não, né? Aí as crianças continuou crescendo o povo de Israel, o faraó chamou, o que está acontecendo? Vocês não estão me obedecendo? Aí elas deram uma desculpa, né? Falaram, não, as mulheres hebreias são mais fortes que as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já deram cria, né? Já deu cria, as crianças estão quase andando já sozinhas. Aí o rei não teve o que fazer, né? E achou outra estratégia para matar as crianças. Mas o que eu queria captar aqui com esse versículo é que o Senhor recompensa os riscos que nós cometemos, o que nós corremos, quando ousamos resistir corajosamente. Tempos de interregno, tempos em que nós estamos no meio termo, nem lá e nem cá, tempos de transição na nossa vida, requer de nós resistência corajosa. Resistência é dizer não. Coragem é mesmo em face dos riscos, dos perigos.
Não quer dizer que não tem medo. Tem medo sim, mas encara o medo e supera o medo. Enfrenta o medo. Se for por bem, bem. Se for por mal, que seja assim. Mas a história mostra que sempre há recompensa. No caso das parteiras, elas foram recompensadas com família. Deus lhes deu família. Terceiro lugar e último lugar, o que Deus espera de nós em tempos de interregno? Confiança na soberania divina. Mas, quando tiveram de abandoná-lo, então a família de Moisés escondeu Moisés por algum tempo, por 3 meses, mas chegou uma época que eles tiveram de abandoná-lo. Pensa nessa ideia, de como isso foi dramático, de como é que foi esse dia na casa de Moisés, Arão e Miriam, ali em volta daquela criancinha, o pai e a mãe, Anrão e Joquebede, preparando o cesto com betume, colocando a criança. Imagine a atenção, o que a gente vai fazer? Vamos colocar no Nilo, e se vier um jacaré? E se um hipopótamo comer? Confiança na soberania divina. Porque eu fico pensando, nessa turma que nasceu depois que o povo de Israel estava no Egito e morreu antes do povo de Israel sair do Egito. Essa turma, ela não viu o livramento de Deus dado através de José. Ela não viu o livramento de Deus dado através de Moisés. Eles simplesmente viveram num tempo em que parece que nada aconteceu. É nesta hora que nós temos que confiar, dizer assim: Deus é o Deus soberano. Ele está sobre todas as coisas. Nada que existe e acontece foge ao seu controle ou ao seu domínio. Porque é fácil fazer parte da primeira geração, é fácil fazer parte da última geração, porque a primeira geração experimentou as benesses de ser amigos de José, o parente de José. A última geração experimentou as benesses, os privilégios de ter um líder como Moisés. Mas e a geração do meio? E as gerações do meio? Experimentaram nada. Sabe o que eu fico pensando? Que talvez você esteja vivendo um tempo de interregno na sua vida. Um tempo em que você está esperando o cumprimento de promessas de Deus sobre a sua vida que ainda não se cumpriram. Você crê, você confia, você já recebeu essas promessas. O Senhor já segredou ao seu coração que Ele vai te abençoar, mas Ele ainda não mostrou, ainda não se realizou, ainda não se concretizou. É tempo de continuar confiando na soberania divina. Agora, não pense você que confiar na soberania divina é apenas deitar ao som do mar e à luz do céu profundo, como diz o nosso hino. Confiar na soberania divina não é dizer assim: tá bom, Deus está no controle, Ele faz o que faz. Não. Confiar na soberania divina requer ações previdentes, ações de proteção e de precaução. Como é que Anrão e Joquebede fizeram? Fizeram um cesto, colocaram betume, colocaram a criança dentro do cesto. Eles não simplesmente jogaram a criança lá e falaram assim: se Deus quiser salvar, vai aprender a nadar, vai virar um peixe, sei lá, uma baleia vai engolir ele aqui no Rio Nilo. Não sei se no Rio Nilo tinha baleia, acho que não, né? Mas vai acontecer alguma coisa. Não é isso. Confiar na soberania divina nos põe em marcha, e não numa posição de não fazer nada. Confiar na soberania divina requer ações previdentes, ações que envolvem proteção e precaução. Eu creio que o Senhor vai te dar um bom trabalho, mas estuda, aproveita o seu tempo, se especializa. Eu creio que o Senhor vai te dar, vocês, meninos e meninas, bons esposos, boas esposas, mas passa perfume, né? Tem uma conversa agradável. Você precisa não é ajudar Deus a fazer a obra, mas Ele espera que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance. Confiar na soberania divina requer ações previdentes,
requer ações produtivas, né? Olha lá, requer ações produtivas, ou seja, ações do exercício dos dons e dos talentos recebidos. Porque o que acontece? Eles colocam lá Moisés, e o que a Miriam faz? Colocam Moisés lá na moitinha, o que a Miriam faz? Fica lá olhando, de butuca, né? Na hora que a princesa vai tomar banho, e ela acha a criança, e ela não sabe o que fazer, Miriam se apresenta: eu tenho algo para ajudar. Eu tenho algo para ajudar. Eles confiavam na soberania divina, mas estavam fazendo aquilo que os seus dons, os seus talentos permitiam fazer naquele momento. O Senhor vai te fazer prosperar, mas Ele vai usar os dons e os talentos que você tem, que Ele te deu, que Ele te capacitou, para que você prospere. Não vai cair do céu. Passa pelos dons e pelos talentos. Em último lugar, confiança na soberania divina requer espera paciente pelo tempo de Deus. Espera não é ficar de braços cruzados. Espera é do verbo esperançar, de ficar esperando, ansiando. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Tudo vai ser destruído. Então que tipo de gente vocês precisam ser? Na igreja primitiva, por uma época, principalmente na igreja de Tessalônica, os crentes pensavam assim: Jesus vai voltar logo. Então, de que adianta abrir a padaria às 6 horas da manhã? E se ele voltar às 10? Então, não vamos abrir a padaria. Aí, de que adianta ir trabalhar, então, tão cedo? E se ele voltar antes do final do dia, antes de eu receber o salário? Aí, eles não trabalhavam. O apóstolo Paulo escreve para eles, diz assim: quem não trabalha, que também não coma. E os irmãos não trabalhavam porque eles estavam esperando Jesus voltar. Eles achavam que Jesus ia voltar naquele momento. Não voltou. Não voltou até hoje, mas vai voltar. Enquanto ele não volta, que tipo de pessoa nós precisamos ser? A vida de vocês, diz Pedro, lá em 2 Pedro 3, 11 e 12, a vida de vocês deve ser agradável a Deus, dedicada a Ele. Esperem a vinda de Deus e façam o possível para que venha logo. Sabe, é uma esperança que nos põe em marcha e não nos põe sentado. É uma esperança que apressamos o cumprimento da promessa. Faça com que ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Confiança na soberania divina requer uma espera paciente pelo tempo de Deus, uma espera que nos põe em marcha de fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que o Senhor volte logo, para que nós experimentemos o novo reino logo, em breve, nas nossas vidas. E nem concluir com esta imagem. Eu vou pedir licença para ficar meio de lado para os irmãos, para mostrar aqui para vocês. Faço-lhes uma pergunta. Aqui tem uma âncora, vamos pensar que essa âncora aqui é o destino final, né? E ela tem vários elos nessa corrente. Eu te pergunto, qual elo é mais importante? Seria o primeiro elo que está segurando aqui em cima? Ou seria o último elo que está segurando a âncora? Qual elo é mais importante? Qual elo precisa ser mais forte? Qual destes elos nessa corrente precisa ser mais forte para que essa âncora continue sendo sustentada? Qual? Todos. Todos. Todos os elos precisam ser fortes. Assim somos nós. Talvez nós estejamos na economia da salvação, talvez nós estejamos aqui no meio. Talvez Jesus vai voltar daqui 100 anos, mas pode ser que nós estejamos aqui, no último. Não importa se você está aqui ou se você está aqui, não importa onde nós estejamos, todos os elos precisam de ser fortes, precisam ser vividos com intensidade, de maneira perseverante, com coragem, com resistência corajosa e com confiança
na soberania de Deus. Eu te convido a orar. Feche os seus olhos. Eu não sei se você está incomodado, incomodada com esse período em que parece que nada está acontecendo na tua vida. As promessas nas quais você confia parece que estão se demorando a acontecer. Parece que nada está acontecendo, parece que Deus se calou, parece que o céu é de bronze, parece que Ele não ouve, não responde a sua oração. Talvez você está vivendo de um tempo de interregno, numa pausa. Eu te convido a orar ao Senhor e pedir: Senhor, ajuda-me a perseverar na fé. Ajuda-me, Senhor, a resistir de maneira corajosa. Ajuda-me, Senhor, a confiar de maneira ativa na sua soberania. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos instrui pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra, Senhor Deus, que o Senhor é o Senhor soberano da história. Assim como o Senhor estava no controle da história durante aqueles 400 anos em que o povo de Israel passou no Egito, o Senhor está no controle da história durante o tempo da nossa vida. O Senhor está no controle da história, desde que Jesus subiu aos céus, até o dia que Ele vai voltar. O Senhor está no controle da história. Oh Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a perseverarmos na fé. Oh Deus, que as lutas, que os dias de interregno, que os dias, ó Deus, de pausa, que esses dias, ó Pai, não venham fazer-nos sucumbir na fé, que não venham fazer-nos esquecer da nossa fé, que não venham fazer descrer das promessas do Senhor. Muito pelo contrário, ajuda-nos, ó Deus, a nos firmarmos cada dia mais para resistirmos de forma corajosa. Sim, Deus, e assim glorificarmos o Teu nome. Oh Deus, inspira os nossos corações para confiarmos na soberania do Senhor. Pai, se o Senhor ainda não realizou as Tuas promessas em nossas vidas, é porque o Senhor tem um plano melhor ainda do que aquele que nós imaginamos ser bom. Oh, ajuda-nos a descansar e a confiar nessa soberania de maneira ativa, a sermos produtivos, a sermos previdentes, sim, a sermos esperançosos, sim, para a glória do Teu nome, Pai. Nós queremos ser pessoas que no tempo de interregno da nossa vida ou da nossa jornada espiritual, possamos glorificar ao Senhor, estender o Teu reino neste mundo e sermos instrumentos úteis para a realização da Tua vontade, Pai. Nós oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Convido os presbíteros que venham aqui à frente. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor.